gente, eu sou Rafa Fustan da Mina, comprava livros. A gente vai falar desse livro aqui que eu demorei um pouquinho mais pra ler. Inclusive, minha dor na coluna que eu estou sentindo esse livro pra carregar e lê-lo foi difícil, que é A Grande Gripe. Ele foi um livro lançado pela Intrínseca esse ano e eu recebi ele exatamente, vou botar aqui, gente, porque a dor tá forte. Eu recebi ele já há alguns meses, eu demorei um pouco mais pra ler. Primeiro porque quando eu estava de verdade em quarentena, e eu digo de verdade porque eu voltei a trabalhar desde junho, então, ou seja, eu estava totalmente enclausurada em casa e agora eu só saio para trabalhar, mas tudo bem. Eu fiquei muito ruim, né, tal, da cabeça e tal, então, saúde mental mesmo. Eu não conseguia ler sobre muitos temas que falassem sobre pandemias. E eu tinha pedido esse livro, achei que fosse uma boa ideia lê-lo, mas é um livro bem pesado. Para quem tá com saúde mental delicado, porque aqui, na verdade, é um livro como se fosse de história. E aí eu já vou apontar alguns pontos dele, apesar de ser um livro excelente, é um livro que fala sobre, né, a grande gripe, que é a gripe espanhola. E também vou abrir aí um parêntese para explicar que o próprio livro explica que a gripe espanhola de espanhola não tem nada, ela começou nos Estados Unidos, mas deram esse nome de gripe espanhola e é por isso também que não quiseram utilizar, né, isso de gripe chinesa, por exemplo, que algumas pessoas chegaram a utilizar bem lá no início, porque além de ser pejorativo colocar que é um país que é culpado, né, porque começou, enfim, aonde começou, onde surgiu a doença, os Estados Unidos mesmo deixou que a Espanha levasse aí o nome de gripe espanhola, sendo que começou numa base militar nos Estados Unidos. A Espanha foi muito afetada. O Brasil também teve muitos casos, mas o livro, eu não sabia disso, foca só nos Estados Unidos. Foca, na verdade, totalmente em como os Estados Unidos enfrentou a pandemia, como os governantes enfrentaram, como chegou lá, e toda uma explicação. É como se você lesse, na verdade, um livro de história. Mas sabe aquele livro que você pegava na escola para estudar sobre determinada doença, quem foram os cientistas? Então ele entra muito a fundo nisso. Ele é tão didático que ele tem, sei lá, acho que umas 40, nem sei quantas páginas. Isso tudo aqui, ó, que eu tô passando para vocês é a bibliografia. São da onde ele tirou notas, abreviações, prólogo, da onde ele tirou as informações que ele coloca nesse livro. Esse cara aqui que escreveu, que é o John M. Barry, ele é historiador e jornalista. E ele mora entre New Orleans e Washington. E ele conversa com a gente no final, eu até vou ler um trechinho disso pra vocês, eu até esqueci meus óculos, acho que eu consigo ler isso aqui. Explicando como é que chegou, quando surgiu a gripe espanhola, a grande gripe, né, que eles colocaram aqui, como isso foi tratado, quantas pessoas morreram. Agora é muito bizarro, né, digamos assim, porque quando ele escreveu esse livro é de 2004, se eu não me engano, ele foi lançado originalmente em 2004, tá aqui escrito. E no Brasil ele foi lançado agora em 2020. Ou seja, não tinha, né, a Covid-19, mas já tinha um coronavírus, né, talvez mais fraco, que ele explica lá no meio. Ele dá nome de vários nomes, H, não sei o que lá, enfim, aqueles nomes todos a gente conhece, H1N1, tem uma H, não sei o que lá, 7, que ele explica aqui tudo direitinho. Mas é engraçado de triste, né, gente? A gente perceber o como ele imaginou que hoje em dia isso acontecendo tivesse menos mortes, né? O que não aconteceu, e muito se diz também, é claro que os governantes, eles não têm culpa da doença ter chegado até o país, de certa forma, mas a forma como ela se alastra, isso diz muito, e ele coloca isso aqui também, e é natural. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vê o papel dos governantes, porque muitas pessoas seguem esses líderes e acreditam fielmente nessas pessoas. Então, quando uma pessoa diz que é uma gripe fraca, que não tem nada demais, que é mais importante focar na economia, que não se deve fechar nada e tal, e eu sei que a economia é importante, eu sei que muitas pessoas estão desempregadas, várias famílias foram afetadas, a minha família foi afetada. Então, assim, a renda de todo mundo diminuiu, principalmente boa parte da população, a renda zerou. Mas tem que se preservar vidas, né? Não adianta, morto não tem emprego. Então, essas coisas são muito abordadas aqui, e tem um trecho que eu queria ler para vocês. Aqui, cadê? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a parte onde ele conversa com a gente, que eu achei super interessante. No epílogo.
Algumas coisas aconteceram enquanto eu escrevi esse livro. Quando comecei o ano era 1997, eu planejava usar os eventos de 18 como base narrativa, 1918, levantando com isso várias questões que não necessariamente envolviam a gripe em si. Meu objetivo era enxergar como a sociedade norte-americana reagiu ao imenso desafio. Uma guerra que a natureza havia declarado contra a humanidade, simultânea a uma guerra humana que nos jogava uns contra os outros. Queria entender como indivíduos que detinham algum poder lidaram com tudo isso, fossem políticos ou cientistas, e também os efeitos de suas decisões na sociedade. Queria descobrir quais lições ficaram de todo aquele momento. A ameaça contínua de uma pandemia nova e possivelmente letal tornou essas questões mais relevantes do que nunca. Entre 59 e 97, somente 2 pessoas tiveram infecções por vírus aviários documentadas, ambas sobreviveram. Mas em 97, um vírus da gripe aviária H5N1, que ficaria conhecido apenas como gripe aviária, matou 6 entre as 18 pessoas contaminadas em Hong Kong. Milhões de galinhas foram sacrificadas em um esforço mal sucedido de conter a contaminação, e o vírus voltou para se vingar em 2003. Desde então, o H5N1 e mais recentemente o H7N9 infectaram humanos em escalas nunca vistas antes. Entre 2003 e 2017, os últimos números disponíveis enquanto eu escrevi esse livro, ambos os vírus infectaram 2.342 pessoas, matando 1.053 delas, ou seja, uma taxa de mortalidade de 44,9%. Essa taxa é alta porque ambos os vírus se ligam às células pulmonares, e que faz da pneumonia viral o primeiro sintoma da doença. As mortes ocorreram em lugares afastados entre si, como Azerbaijão, Egito e China. E aí ele descreve tudo, e lá no final desse epílogo, deixa eu ver aqui, pegar para vocês. Olha o que é interessante, isso parece muito com a realidade, e isso foi escrito antes de 2020. A lição derradeira de 1918, mas simples e ao mesmo tempo a mais difícil de executar, é que as autoridades devem diminuir as chances de que o pânico aliene a todos. A sociedade não pode funcionar com cada um cuidando de si. Por definição, nenhuma civilização sobrevive assim. Quem está no poder deve confiar no povo. Não deve distorcer nada, nem enfeitar ou tentar manipular as pessoas. Lincoln já havia dito isso, e da melhor forma. Um líder deve tornar real qualquer terror. Só assim as pessoas estão capazes de enfrentar. Diz muito sobre o que a gente vive, diz muito sobre eu não vou usar máscara porque eu não gosto da máscara. E isso não é só Brasil não, gente. Estados Unidos, que é o maior país do mundo, um país onde eu mesma acreditei que quando esse vírus chegasse, como a gente vê nos filmes, eles iam resolver assim, vacinar a população inteira e seriam os primeiros salvos, eles são os que estão mais morrendo no momento. O Brasil já esperava o pior, né? Porque, enfim, nosso presidente não é uma pessoa preparada para o cargo, ele é uma pessoa muito voltada para os interesses pessoais, como muitos dos políticos são, como boa parte, talvez 99,9% deles. É muito difícil a gente achar alguém, ainda mais eu aqui que moro no Rio de Janeiro, então, né, a gente já está acostumada aí com essa politicagem toda, que não se importa com a população, que faz hospitais de campanha para tirar foto e pensar na próxima eleição, que toma atitudes voltadas não para benefício da população, mas pensando nas próximas eleições e no que pode vir a lucrar com isso. Eu aqui não estou dizendo, eu não estou acusando somente o presidente do Brasil, mas muitos presidentes, inclusive o Trump, né, que teve uma série de erros. Enfim, eles vinham bem com a economia e isso acabou com todo o sonho deles de reeleição. Nem sei se o sonho vai ser reeleito ou não, enfim. Aqui o que eu quero dizer é que enquanto a gente tiver governantes no plural, tá, no mundo todo, pensando primeiro na economia e depois na saúde, isso vão começar acontecendo. É claro que a economia é importante, mas precisa seguir algumas regras, precisa ser feito um isolamento de verdade. Aqui na minha cidade mesmo, no Rio de Janeiro, não teve nenhum momento de isolamento total. As pessoas descumpriram as regras o tempo todo. Eu moro próximo da praia e as pessoas inteiras aqui da rua, boa parte iam à praia durante toda a pandemia, como se nada tivesse acontecido.